Torcedor do Cruzeiro amanheceu nesta terça-feira com uma notícia impactante em relação nem a ele mesmo, nem ao Cruzeiro, mas que indiretamente ataca o Cruzeiro, que o Leonardo Jardim está fechando com o Flamengo, já está fechado com o Flamengo, que os dirigentes, na verdade os representantes dele já estavam no Rio de Janeiro, fechando com o Clube Carioca, e por aí vai, né? Então esse vídeo aqui é independente se já assinou ou se não assinou. Então o importante aqui é a gente vir falar como isso afeta o Cruzeiro. Eu acho que é a pergunta que a gente tem que falar. Como a ida de Leonardo Jardim para o Flamengo afeta o Cruzeiro? Por que que uma contratação do Flamengo tem a ver com o Cruzeiro? Por que o Leonardo Jardim, ele meio que saiu e não saiu do Cruzeiro? Ficou muito esquisito isso. Esse período do trabalho do Tite ainda vem carregando todo a bagagem com o Leonardo Jardim. Tudo de positivo que ele fez aqui no clube no ano passado, né? A forma de dirigir bem o clube, como foi colocada a ele essa responsabilidade, além de ser técnico no Cruzeiro, ele conseguiu comandar o esporte do Cruzeiro, a direção de futebol do Cruzeiro, e ele trouxe algo diferente, e aí se tornou esse técnico tão badalado como foi, que fez o Cruzeiro voltar para a Libertadores, que fez encantar o Brasil no jeito de jogar, e chamou a atenção do Flamengo para querer contratar ele, quando o Flamengo vai lá e demite o Felipe Luiz. Eu acho um absurdo da forma que demitiram o Felipe Luiz, mas beleza, problema dos outros times para lá, eu não teria tirado, mas é problema de outros times. E aí eles vão atrás de quem? Do Leonardo Jardim. E aí, cara, vem toda essa história porque a torcida do Cruzeiro, ela meio que tava nessa pressão pro Tite sair, com essa possibilidade ainda de talvez o Jardim voltar, porque tinha especulação disso, tinha gente falando que poderia voltar pra cá e tal. Na segunda-feira, passa um vídeo aí nas redes sociais dele com a mala gigantesca e desembarcando no aeroporto, e já estão falando que ele tá vindo pro casamento do sobrinho do Pedrinho, e aí o torcedor já falou, com essa bagagem desse tamanho, tá vindo é pra ficar no Cruzeiro e tal, e do nada você acorda de manhã, ele tá indo pro Flamengo. Cara, o futebol é foda, e o futebol ensina muita coisa, e eu acho que a torcida do Cruzeiro não aprendeu muita coisa desde 2019, porque a gente não tem que colocar como ídolo, como os deuses do futebol, pessoas como Leonardo Jardim ou outros por aí. A gente tem que pegar aquele aprendizado. Eu tô falando de jogadores e de diretores e de presidente, de técnico. Em relação a 2019, eu quero dizer isso, sabe? O ensinamento 2019 tinha que ser um marco para a torcida do Cruzeiro em relação a poder parar de endeusar esses tipos de situação. Porque o Leonardo Jardim foi um baita de um técnico, foi um baita de um dirigente aqui dentro do Cruzeiro. Ele ajudou bastante. Mas ele não é Deus, gente. Ele não é Deus. Agora, a palavra dele, como ele foi demonstrada que ela era muito importante, era um homem íntegro de palavra, foi por água abaixo. Caso isso venha se confirmar, venha tudo tudo certo. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tô gravando isso, não foi nada certo, não foi anunciado oficialmente, tá? A especulação de fechar até 2027. Já tá no Rio para fazer tudo isso. Mas não foi nada confirmado. O Caio Jorge também foi especulado, já estava fechado, e não foi. Então por isso que eu estou tentando ainda trazer um comentário mais neutro. Eu devia até esperar mais tempo para poder falar, mas eu falei, não vou perder o time da parada, já que tá todo mundo falando, vamos embora trazer esse comentário. Mas é muito esquisito, porque o Leonardo Jardim, ele falou, no Brasil só treino no Cruzeiro, e aí vai e tá indo para lá. E tem especulação aí, né, na verdade uma informação do jornalista Pedro Rocha, ele falou que parece que tem uma questão que ele, quando saiu do Cruzeiro, ele tinha uma obrigação fiscal, que ele tem que ficar 50 dias lá, acho que é no Principado de Mônaco, um negócio assim lá na França, que ele tem algumas pendências lá e tem que ficar 50 dias lá no lugar, e depois que ele poderia sair de volta. E deu esse prazo aí agora, por isso que ele está negociando com outro clube. Então ele não poderia ficar aqui no Cruzeiro, não poderia ficar no Brasil. Mas, porra, o Leonardo Jardim, ele reclamou do calendário do futebol brasileiro, ele reclamou do campo dos gramados, que não traz a qualidade técnica direito, reclamou bastante da arbitragem, dizendo que, porra, não adianta eu treinar o meu time, e transpareceu isso, né? Pra gente que, assim, porra, ele desanimou com o futebol brasileiro e não vai querer ficar aqui. Porque dá a entender que, porra, assim, eu treino, faço de tudo, mas chega na hora do vamos ver, não adianta de nada. Então, assim, ele vem agora pro Flamengo, que é estranho, porque o estilo de jogo do Jardim, eu acho que pro Flamengo não é o ideal, é o meu ver, não é o ideal. Vamos ver o que vai dar, se vai fechar mesmo, se vai acertar ali e tal, mas é isso. Vamos ficar naquela expectativa dele fazer a mesma coisa que ele estava aqui no Cruzeiro. Né? Se pode dar certo ou não, ninguém sabe, futebol não tem essas certezas. Mas agora, talvez, de uma vez por todas, em viúvas do Leonardo Jardim, no Cruzeiro, talvez eles caiam a real e vejam assim, porra, é mesmo, perdemos o Leonardo Jardim, e agora?
O Tite talvez está olhando isso aí com bons ares. Diretores do Cruzeiro que apoiam o Tite olham isso com bons ares, porque para com aquela pressão e a encheção de saco que estava da parte da torcida. Eu tô falando encheção de saco da forma de pressão em cima, querendo Leonardo Jardim aí domingo depois do Campeonato Mineiro ali. Entendeu? Sai fora Tite e vem Leonardo Jardim. Ele indo pro Flamengo tira essa possibilidade. Só que isso não vai trazer paz aí pro Tite não, porque o Felipe Luiz está no mercado, o Arthur Jorge continua aquela possibilidade e vários outros nomes aí que o torcedor vai começar a falar que qualquer um é melhor do que o Tite. Então eu vejo, assim, existem os dois lados dessa história, pode ser por esse lado e tem o outro lado também que talvez agora o treinador tenha mais espaço para trabalhar, porque talvez o torcedor vai parar de ficar falando de Jardim e vai dar mais respiro para o trabalho do Tite acontecer. Né? Porque evolução na parte tática, a gente já falou que começou a ter. O problema estava mais no individual nesse momento ali de alguns jogadores, ou acabamento das jogadas. O Cruzeiro tem tudo, tem domínio, tem passe, tem finalização, só não tem um acabamento perfeito. E aí vem com os jogadores, aí a divisão da responsabilidade, que é aquilo que a gente fala. Mas galera, eu vejo assim, eu tô vendo muita gente revoltada pra caralho com isso. E quando eu vejo isso, eu só falo, mano, é mais uma do futebol, mais uma, igual o Gabigol agora recente, sabe? Falava que não tinha nada e tal, foi lá pro Santos. Vários outros aí, sabe, que finge amor pro clube, que finge amor pra instituição, passa um tempo depois, vai lá e muda tudo. O futebol é assim, cara, e a gente tinha que aprender com isso, como eu falei com vocês, depois de 2019, tinha que ter aprendido essa lição, sabe, não se doa, não se importa com isso não. O Cruzeiro é muito maior do que o Leonardo Jardim, ele é mais importante do que o Leonardo Jardim, então foda-se se ele vai pro Flamengo. Mas aí, Vijão, a diretoria deu mole, porque ela, cara, não é que deu mole não, eu lembro no ano passado, o Pedro Lourenço dando entrevista, tava sendo humilhante, tava sendo feio. Por favor, parecia que ele tava pedindo de joelhos o Leonardo Jardim pra ficar e o cara falou que não ia e beleza, a gente teve que aceitar isso. O cara foi embora porque tinha problema pessoal e não queria mais treinar no futebol brasileiro. Eu vi aquilo como, eu falei, porra, é paia, o cara tem contrato, o cara assinou. No dia que ele fechou o contrato com o Cruzeiro, que era até o final desse ano, o contrato dele tinha mais um ano. E o cara decide sair assim, deixar o Cruzeiro a Deus dará. Não, né? Anunciou ali com um tempinho, o Cruzeiro foi atrás de outro nome no mercado, num momento meio tenso, porque foi antes daquela decisão, o Cruzeiro já estava fechando com o Tite antes da decisão com o Corinthians. Isso eu percebi que, tendo um próprio Gabigol, já ficava sabendo disso e errou aquele pênalti de propósito para sair do Cruzeiro porque não queria Tite. É assim que cria a teoria. É assim que vai as coisas na nossa cabeça. O torcedor vê assim, não sabe os detalhes, a gente começa a criar as teorias da conspiração. Então, porra, eu vi essa parada dele assim, porra, é um cara que só treina no Cruzeiro, não gosta de futebol brasileiro, tem problema pessoal pra resolver, aí depois do nada vai e volta aqui, recusando até outros clubes da Europa, que tinha aparecido aí, que tinha recusado, né, uns times aí árabes aí, e quis vir pro Cruzeiro, pro Flamengo aí pelo jeito. Não fede, não cheira, eu tenho um carinho, um respeito, é claro, eu acho a pessoa, o Leonardo Jardim, o técnico, a passagem dele, isso a gente sempre vai respeitar, entendeu? Sempre respeita. Só que, irmão, vestiu camisa de outro time do futebol brasileiro que é rival do Cruzeiro, pra mim, meu filho, virou só mais um. E aí é o que eu tô falando com vocês, vamos focar no Cruzeiro, respeito à instituição Cruzeiro. Que ponto isso afeta o Cruzeiro? Que ponto que isso prejudica o Cruzeiro? Esse bastidor todo, ele tá ajudando ou tá prejudicando o Cruzeiro? Se tá prejudicando o Cruzeiro, irmão, vamos deixar pra lá, vida que segue, seja lá pro Flamengo, ou não também, tá? Ou não também, porque aí depois não adianta a gente ficar aqui sendo viúva, chorando perda de ente querido chamado Leonardo Jardim no Cruzeiro. Vamos seguir, vamos viver. Isso é o Cruzeiro Esporte Clube, maior do que Tite, maior do que Leonardo Jardim, maior do que qualquer outro aí. Tamo junto. E a nós, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Lembrando que este vídeo foi no oferecimento da BetSul, a sua bet norte a sul. Aponta o QR Code aqui, ó, aponta a câmera, na verdade, pro QR Code aqui no canto da sua tela, se você está assistindo aí pela televisão, para você fazer o seu cadastro. Se não, vai lá no link na descrição da bio também tem os nossos parceiros aí para você fazer o seu cadastro, ou então nos stories do Cruzeiro, que a gente sempre posta lá boas dicas para vocês dos jogos durante a semana. Tamo junto e é nóis.